de começar a gravação. Pronto. Esquecemos de começar a gravação aqui, mas ainda bem que eu lembrei. Porque toda hora eu tô lembrando que, vocês vão ver lá no vídeo, né? Então, aí no vídeo, né? Deixa eu apagar essas duas, só fazer rapidamente aqui a dinâmica, né? Construímos a esfera centrada de raio 3, né? Pode observar que ela, de fato, corta no 3. Deixa eu mudar aqui o tamanho da esfera, lá, cortando no 3. Agora dá para ver o 3, olha lá. Então, o raio é 3, né? E nós construímos a calota inferior, superior. A superior também cortando no 3, dá uma olhada lá, né? Cortando também no Z igual a 3. E também a calota agora inferior, né? Então, essas duas últimas aqui são, de fato, funções, né? Porque aí lembra que a reta vertical só corta uma vez, né? A figura, né? A relação ali no gráfico, né? Então, aqui não, isso não é uma função, isso aqui é uma equação de circunferência, de superfície esférica, né? Pronto, agora eu consegui fazer um pouquinho aí da dinâmica, né? Em cima da figura da esfera. Bom, deixa eu voltar à apresentação, né? Essa parte inicial aqui, vamos dizer, é a mais simples das equações, tá? Que você vê da esfera, né? É bem simples, de fato. Agora deixa eu compartilhar aqui, só um minutinho. Então, olhem aqui, né? Eu coloquei um exemplo aqui, só para a gente discutir a ideia, né? Então, acompanhe aí, deixa eu ver se já está compartilhando, né? Deixa eu abrir o chat aqui. Então, me permitam aqui compartilhar o PowerPoint, com tela inteira. Está demorando um pouquinho aqui, porque... eu já estou carregando, né, tudo lá no Canvas, viu? A primeira parte. E também estou carregando no YouTube, porque tem um aluno aí que não tem acesso ao Canvas. Então, eu coloquei esta função aqui, ó. Observem que ela tem raiz quadrada. Se tem raiz quadrada, é metade da figura, né? Lembra? Desculpa que eu tive que dar uma tossidinha aqui. Tive que dar uma parada. Deixa eu tomar uma água aqui, pessoal. Só um minutinho. Então, isso daí representa uma semisfera, né? Então, observem que isso é o que vai acontecer aqui, né? Então, neste caso, é uma semisfera. Aí, a construção do esboço, né? É uma calota superior, né? Já sabemos, identificamos lá no GeoGebra, né? Mas eu já tinha mencionado que é metade de uma figura quando aparece raiz quadrada, né? E para você perceber que é a esfera, basta você elevar o quadrado dos dois lados. Você eleva o quadrado aqui, ó, vou até fazer aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo, né? Eleva o quadrado, né? A raiz quadrada você cancela com quadrado, né? E o x negativo, x quadrado negativo y passa para o outro lado, nós temos justamente a equação de uma esfera. Com raio, né, 3, né? Isso nós já sabemos também. Então, apareceu a raiz quadrada, né, pessoal? Vocês devem lembrar que é uma esfera, semisfera, na verdade, né? Porque a equação é da metade da esfera, né? Semisfera, e nós acabamos de ver isso, né, ali, também com 9, né? O raio era 3, né? Tanto que eu fiz aquela dinâmica ali no GeoGebra mostrando 3, né? Então, fica aí esse registro, né, de ser a calota superior, mas é metade da figura, como eu já tinha iniciado a aula hoje, né? Desculpa aí, pessoal, mas está bem ruinzinho aqui minha garganta. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu... Vamos ver se tomando água limpa um pouquinho, mas está difícil. Tá ok? Então, da esfera não é a situação mais complicada, né? E a gente acaba, então, facilmente identificando a esfera. Agora, não pode esquecer, aí eu vou colocar também isso aqui, ó, no caso da esfera, né, eu acho interessante mencionar, se você colocar 2x² mais 2y² mais 2z², né, igual a, vamos pôr aqui, 4, vai, pronto. Então, você vê que os números que multiplicam as variáveis ao quadrado são os mesmos. Isso também é a estrutura, né, de equação de esfera, tá ok? Então, isso também é. Tá? Basta dividir tudo por 2,
né, que você vai ver que volta a ser x quadrado, y quadrado, z quadrado, né? Então, isso, a maneira de apresentar a esfera, né, tem várias maneiras de se apresentar. Por isso que o GeoGebra se torna uma ferramenta bem importante. Lembrando a todos que dá para baixar no celular, né? GeoGebra. Ok? Vamos falar do paraboloide agora, né? Outra superfície aí, né, que está relacionado com a parábola, né? Com a parábola agora. Então, essa superfície aqui. Nós já vimos essa superfície em aulas anteriores, né? Agora estou definindo. O paraboloide, pessoal, é essa figura que aí está, né? Nós vamos ter dois tipos, né? O paraboloide elíptico, né? E o paraboloide circular, tá? São dois tipos, tá? Mas notem a estrutura, e é uma função, tá? O domínio dela aqui é dos reais, porque é um polinômio de grau 2 aqui nas variáveis, né? Então, você vai ter um número multiplicando x quadrado, né? Um b, né? O a, né? O b multiplicando o y quadrado, né? E o eixo de simetria, né? O eixo de simetria, quem é o eixo? Ó, esse paraboloide aqui, o eixo de simetria dele é justamente o eixo z. Mesma coisa nesse paraboloide e mesma coisa nesse paraboloide aqui. Ah, você poderia mudar o eixo de simetria? Sim, desde que você escreva desta forma aqui, ó. Y é igual, você está vendo as parábolas aqui, ó? Justamente, ó, yx quadrado, yz quadrado, xy quadrado, né, igual a y quadrado mais bz quadrado. Então, você pode mudar a orientação do paraboloide, né, trocando a variável, né? Em vez de z, você troca y, né? Põe y, né? Fazendo o papel ali do lado esquerdo. Mas o importante do paraboloide é que vai aparecer duas variáveis ao quadrado e uma elevado ao expoente 1, né? Vocês estão vendo justamente essa situação aí, né? Do expoente 1 aqui, ó. Aqui, ó. Expoente 1. Opa, desculpa, pessoal. Mudei aqui a tela sem querer. Então, deixa eu colocar aqui a caneta. Ó. O z está elevado a 1 aqui, né? O x e o y ao quadrado. O y elevado a 1, o x elevado a 1, né? E as outras variáveis ao quadrado. Se o a e o b são diferentes, aí tem o elíptico, né? O paraboloide elíptico, que é justamente esse tipo aqui, ó. Esse é um elíptico, esse paraboloide aqui é elíptico. Ó. Dá uma olhada que a boca do paraboloide é uma elipse. E aqui, esse paraboloide, o A igual a B, ou seja, um paraboloide circular, como eu já identifiquei aqui. Tá bom? Então, essa é a ideia. Vamos fazer uma dinâmica rápida, né? Só para vocês perceberem a mudança de eixo, né? Só para perceber. Aí a gente já retoma, né? Vamos lá fazer no GeoGebra. Parar aqui o compartilhamento. Só um minutinho. Vou lá buscar o GeoGebra agora, só para a gente fazer uma dinâmica, né? Rápida aí com paraboloides. Deixa eu ver onde está o GeoGebra. Vamos aguardar ele compartilhar aí com vocês. Carregou. Então, estava aí a circunferência, né? Deixa eu apagar as equações de circunferência, né? Tudo aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar um paraboloide. Então, agora, acompanhem atentamente o que eu vou estar fazendo, porque né, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só mudar aqui a... Pronto, acho que aqui está bom. Depois eu ajeito. Se eu colocar assim, ó, z igual a x quadrado, então vou clicar aqui no teclado, olha, forma o quê? O cilindro parabólico, ok? Esse é o cilindro parabólico que nós já estudamos. Agora, no caso, se eu acrescentar o y ao quadrado, se eu acrescentar o y ao quadrado, opa, peraí, que caiu fora aqui da equaçãozinha, mas, agora y ao quadrado, ó, ok? Eu vou dar enter aqui. Então, agora, você tem parábolas, tanto em x, em relação a z, quanto em relação a y. Ó, vou pegar aqui, ó, por exemplo, aqui o eixo vermelho é x, o azul é z. Então, você tem uma parábola aqui, vocês estão percebendo, o contorno da figura é uma parábola. Agora, eu vou pegar o y e z. Olha lá, de novo, o contorno da figura aqui é uma parábola, né? Então, isto, né, deixa eu só mudar um pouquinho aqui a referência nossa. Toda vez que eu mudo aqui, o paraboloide se perde um pouquinho, né? Outra coisa importante dessa dinâmica, né, é que se eu somar uma constante, né, se eu somar uma constante, olha só, o paraboloide sobe um pouquinho, ele vai se deslocando para cima aqui, ó. É que ele está diminuindo, não, tá? É que
a grade que eu estou colocando aqui, ela não está muito ampliada, né? Então, aí você vê, parece que ele está alterando o paraboloide, mas não é. Né? Se eu colocar -2 aqui, ó, ele desce, né? Então, você vê o que desloca, né? Onde ele corta o eixo Z aqui, né? Se eu colocar X, né? Eu já fiz isso lá na circunferência, se eu colocar 2x, o paraboloide sai, né? Se desloca lateralmente, né? Mesma coisa com Y aqui, ó. Se eu somar 2Y, né? Também se desloca, né? Lateralmente. Então, vocês estão vendo agora que o centro dele não está centrado no eixo Z, né? Que é o eixo azul. Olha a boca aí, né? Então, colocar X e Y gera esse deslocamento do paraboloide, né? Vamos voltar na essência do paraboloide aqui. Tirei, né? Aí volto a ele ficar centralizado, né? Está centralizado, né? Você vê. E eu vou tirar isso aqui também. Pronto, agora ficou melhor aí. Agora, olhem aqui, olhando por cima, né? Essa equação, você vê que tem um círculo aqui, né? Uma circunferência que é o contorno da figura, né? Então, isso mostra um paraboloide circular. Se eu multiplicar agora o x por 2, vou por 2x ao quadrado, tá? E dá Enter. Olha o que aconteceu com a boca do paraboloide, né? Mudou completamente, né? Virou uma elipse. Então, é um paraboloide elíptico aqui, ó. Mais ainda, ó. Agora, veja como é que fica a figura, ó. Você vê que na direção do eixo Y, né? Do eixo Y, você vê o semi-eixo maior, né? E na direção do eixo X, o semi-eixo menor. Então, agora eu vou trocar esse 4 aqui, né? Vou colocar na frente do Y. Opa, eu errei aqui. Um minutinho. Colocar um 4 na frente do Y. Olha o que acontece, ó. Olha só o que acontece. Muda a orientação do paraboloide elíptico, né? Ok? Então, assim, né? Tanto em relação ao plano, né? Agora eu vou mostrar o plano ZY, né? O verde e o azul, né? O eixo verde e azul. Então, você vê que são parábolas aqui, né? Constituição de parábola. Agora, entre o eixo Z e o vermelho, que é o X, parábolas também, né? Então, se eu aumentar, agora eu vou por lateralmente, né? Eu vou aumentar para 8x². Dá uma olhada no que acontece ali, ó. Vê que ele fecha mais, né? Se eu colocar meio aqui, ó. Se eu colocar 0,5, olha o que aconteceu com o paraboloide, né? Ele abre mais, né? Então, se eu pôr 0,25, ele abre mais ainda, ó. Que é 1/4 aqui, né? 0,25, né? Agora, se eu colocar 1, né? Agora, vamos fazer um paraboloide um pouquinho diferente, né? Em que eu tenho o y, vou colocar no y aqui, ó. O y é igual x ao quadrado mais, né, mais z ao quadrado, né? Z ao quadrado. Opa, peraí, que eu errei aqui, ó. Agora eu vou tirar essa figura, né, a figura de cima, e deixar só de baixo. Olha o que nós temos aqui, olha o paraboloide quando ele se desloca, né? Então, se eu isolar o y, né, aí eu vou ter essa orientação aqui, ó. Então, o paraboloide, o eixo de simetria dele é o y, no caso, né? Agora, eu vou fazer um paraboloide em que o x é o eixo de simetria, né? Então, vai ficar y ao quadrado mais z ao quadrado, né? E aqui eu também vou tirar esta daqui. Pronto, aí eu vou pôr os três juntos, né? Pronto, aí vocês estão vendo as três figuras e vou pôr só a última, justamente com o eixo de simetria em x, né? Ok? Então, eixo de simetria em Z, eixo de simetria em Y e eixo de simetria em X, tá? Eixo de simetria em X também. Ok? Essa era a dinâmica que eu queria mostrar para vocês, essa questão de saber por que ele é elíptico, né? Só para finalizar, né? Elíptico, aqui é circular, né? Quando os números que multiplicam x e y são iguais, ele é circular. Aqui já é elíptico, né? Deixa eu tirar esse outro. Então, os números que multiplicam y ao quadrado é diferente, né? Do de x ao quadrado. Então, aí forma um elíptico, tá ok? Então, deixa eu parar de compartilhar aqui, voltar lá na apresentação para a gente finalizar o paraboloide. Dá tempo de fazer o elipsoide também. Vamos lá, vamos compartilhar então a apresentação no PowerPoint. Deixa eu voltar aqui. Está compartilhado, né? Então, assim, né,
os dois tipos, 3 tipos, né? Porque são 3 tipos de paraboloides, né? Um em cada orientação de eixo, né? E também essa questão de se ele é elíptico ou circular, né? O valor A e B, aí se for igual, ele é circular. Se ele for diferente, né? Aí ele é elíptico mesmo, ok? Deixa eu mudar aqui no meu celular, como eu já voltei aqui. Então, acompanha aqui, né? As projeções, né? Quando ele é elíptico, quando o paraboloide é elíptico, então vocês vão observar o seguinte, ó. Opa, desculpa aí que eu risquei lá, mas não vou pagar, não. Senão vai demorar muito. Aqui nessa perspectiva, você tem elipses. Aqui, parábolas, e aqui também parábolas, né? Nessa perspectiva aqui é parábola também. De certa maneira, isso foi a dinâmica que eu fiz lá, só deixei esse resuminho para você perceber que, né, a riqueza de detalhes que a gente tem usando o GeoGebra, né? São as projeções, eu falava, olha, percebe aqui quando eu pego só esses 2 eixos, eu vejo uma parábola, né? Mas depois eu olhei a boca do paraboloide, ou era circular ou era elíptica, né? Aqui está um paraboloide elíptico, né, sendo usado aí na arquitetura também, né, dentro da engenharia civil também. Então, a Oca, né, aqui lá do Parque Ibirapuera, né, justamente aqui a Oca, e também o Observatório do Ibirapuera, né, que está aqui, também é um paraboloide elíptico, tá? Lá em Brasília, né, 2 paraboloides elípticos, né, que são os pratinhos aí do Senado e da Câmara, né? Senado e da Câmara, né? Então, a casa que representa o Senado e a Câmara, lá em Brasília. Tem mais algum? Não, não é. E agora vale a pena fazer os comentários do estudo que a gente faz sem ter que usar, às vezes, o GeoGebra. Primeiro, né, se aparece uma função desse tipo, né, que é um paraboloide típico, né, eu trabalhei com ele lá no GeoGebra, o domínio vai ser todo o plano cartesiano, que é o R2, tá ok? R2. E aí, para você identificar os cortes, né, de cada lado, né, você, por exemplo, né, entender o gráfico da figura, considere y igual a zero. Se você considerar y igual a zero, o z nada mais é do que 4x², né, que é o quê? Uma parábola, né? É uma parábola na direção z e x². Se você considerar x igual a zero, né, nós vamos ter z igual ao quê? Y ao quadrado. Outra vez, outra parábola, né? Então, tá aí, eu estou colocando zero só para ver o que acontece, né, nas projeções. De fato, eu estou olhando a partir da própria função, né? E esta situação terceira vai ser principalmente, tá? Já estou adiantando um pouquinho, em que nós vamos chamar z de uma constante, são os cortes que a gente faz em curva de nível. Então, a gente substitui um valor constante qualquer, depois eu vou especificar lá nas curvas de nível, né? E nós colocamos assim, ó, coloca lá z, né? Z igual a uma constante. Eu vou chutar esse valor da constante. Eu vou colocar aqui z igual a 2, tá? Então, nós temos assim, ó, 4, né, z é 4x² mais y², que é justamente o exemplo aqui, né, em que eu coloquei no lugar do z uma constante. Se você olhar para isso daqui, né, para isso é semelhante, né, não, é igual, é que no R2 nós chamamos de elipse, então tá aqui, ó, ele é, né, semelhante a essa equação da elipse aqui. Então, dá para reduzir isso, você vê, ó, o x ao quadrado positivo, né? Y ao quadrado positivo, depois só tem número, né? Que é o A, B e o 1 aqui, né? Dá para reduzir isso numa elipse. Por isso que esse cara que nós estamos trabalhando, ele é elíptico, né? Ok? Essa que é a situação. Diferente seria se eu não tivesse o 4x², seria só x², aí daria uma circunferência, né? A imagem, então, da função, né? A imagem do paraboloide, a gente já construiu no GeoGebra, né? Mas a ideia é essa. São parábolas de todos os lados aí, né? De tal forma que forma aquele copinho que vocês viram, que é o paraboloide elíptico. E o domínio do paraboloide elíptico é, de fato, todo o plano cartesiano, né? Que é o R2, ok? Vamos lá. Qual é a equação do paraboloide, né? Então, vamos ver os detalhes aqui. Primeiro, o paraboloide, ele está orientado em relação
ao eixo z, ok? Ah, então é uma função que tem que ser assim, ó, z igual, né? Tem que ser z igual a alguma coisa. Essa é a primeira constatação, ok? Agora, olhando aqui, né, a figura em si, dá para perceber também que ele é do tipo elíptico, né? Embora esteja em perspectiva, né? A boca aqui está querendo nos dizer que é uma elipse isso aqui, tá? Poderia ter posto outra figura para tirar essa dúvida, mas estou falando que é elipse, né? Então, de fato, um paraboloide elíptico, tá? Agora, no caso do paraboloide, os dois termos têm que ser positivos, né? Então, a equação do paraboloide, nós já sabemos. No caso do paraboloide, os dois termos têm que ser positivos. Ou seja, eu tenho coisa desse tipo aqui, ó. Ax² mais by². Se, né, tiver fora disso, por sinal, né, alguma coisa assim, aí, né, vai acontecer mudanças, tá? Então, o paraboloide se forma assim. Ah, esqueci de uma coisa interessante, mas depois eu posso até mostrar no GeoGebra, fica mais fácil. Acabei esquecendo uma dinâmica lá. Quando os dois termos são negativos, eu vou falar assim, A igual a -1 e B igual a -1, o paraboloide inverte, né, a orientação dele. Ele fica a pontinha, né, a ponta dele vai para cima. No caso aqui, a ponta, né, redonda aqui dele, está para baixo, né? Mas quando é negativo, pegar um exemplo de negativo, né? Menos x² menos y². Então, o paraboloide, né, no gráfico, ele aparece com a pontinha para cima, assim. Tá? Então, esse é outro detalhe. Então, neste caso aqui, nesse exemplo, não tem como. O A e o B tem que ser positivo para o paraboloide se apresentar com a pontinha para baixo aqui, obrigatoriamente. Então, se nós olharmos lá, ó, esse item aqui não pode. Então, isso daqui não pode, ó, porque tem um que é negativo. Esse aqui é tipicamente aquele caso em que a pontinha está para cima, né? Que é esse aqui que eu coloquei para vocês, tá ok? Então, o A e o B tem negativo, e esse paraboloide, nenhuma das variáveis do termo x², y² pode ser negativo, tá? Agora, nós temos essas duas situações aqui, ó, essas duas situações. O que difere uma da outra é justamente isso aqui. Observe que tem o número 1 aqui, né? Se você colocar x igual a 0 e y igual a 0, vocês vão ver que vão obter justamente o ponto, esse ponto, né, que é 0, 0, 1, que é o z igual a 1, né? Então, quando x e y são iguais a 0. Mas como eu falei que é um paraboloide elíptico, né? Então, o item C também não pode ser, né? Não pode ser esse. Porque o coeficiente, o número que multiplica x² e y² é igual. Né? Nesse caso, este caso aqui é um paraboloide circular. E esse aqui, quando os números são diferentes, é um elíptico. Então, aqui é justamente o item D. Ok? Então, esqueci lá na dinâmica, né? Vamos ver se depois eu volto, né, a falar sobre esse caso aqui, né? O que acontece se os dois termos são negativos, né? Então, você vai ter dois paraboloides básicos, né? Aquele, né, que eu descrevi lá no GeoGebra agora há pouco, né? Este aqui, ó, x² mais y². Nesse caso aqui é mais 1 aqui, né? Mas esquece um pouco 1 aí, né? Mas esse cara é positivo, positivo. Então, é desse tipo aqui, tá? Quando eles são os dois negativos, aí ele inverte, né? Ele fica invertido. Aqui parece um copo, né? Aí, quando ele inverte, o bico fica para cima. Parece uma tampinha, uma tampa, alguma coisa assim, tá? Essa que é a diferença. Deixa eu ver aqui. O elipsoide. Vamos ver se eu consigo finalizar aqui. Paro aqui. Só faltam 2 ou 3 superfícies aí que a gente vai falar rapidamente semana que vem. E curva de nível, hein? Não esquece que semana que vem não percam aí a aula de curva de nível, que é bem importante. Então, o elipsoide. E o que ele corresponde lá ao plano, lá no plano? A elipse. Portanto, a equação do elipsoide é muito próximo da equação da elipse, né? Então, tá aqui, ó. Como que é a elipse lá no R2, né? Então, a elipse é x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Tem outras formas de escrever? Todas as equações que eu coloquei aqui têm maneiras diferentes de serem escritas. Essa é a fundamental. É uma elipse centrada na origem. Portanto,
Isso aqui é um elipsoide centrado na origem. E o termo que se acrescenta no R3 é z ao quadrado sobre C2. Então, vocês estão vendo aqui uma figura de um elipsoide, né, centrado na origem. Se o A, o B e o C forem iguais, você reduz a equação do elipsoide a uma superfície esférica, tá? Então, se A, B, C são iguais, vira uma superfície esférica. Se os três são diferentes, aí é um elipsoide onde os cortes são elipses. Essa que é a questão interessante aqui, né? Então, se A, B e C são diferentes, em cada direção que eu vou mostrar daqui a pouco lá no GeoGebra, você vai ter uma elipse. Agora, se dois números são iguais, por exemplo, o A e o B, né, lá na equação, ou então o B e o C são iguais, ou então o A e o C são iguais, então existe uma circunferência, né, em um dos cortes e os outros dois cortes são elipses. Vamos ver isso, né, porque como eu falei muito dessa palavra corte, é justamente a projeção, né, em cada direção que eu quero ver, né, para perceber o que é elipse e o que é justamente a circunferência. Acompanhe aqui que eu vou compartilhar novamente, deixa eu dar um tempinho aqui só para eu carregar lá o GeoGebra falando de elipsoide, né? Então, agora deixa eu clicar aqui. Eu não sou tão rápido de transferência de um para o outro aqui, mas... Bom, deixa eu apagar esta, vou apagar essa daqui, deixa eu apagar essa, na verdade não precisaria, Z, né, eu vou colocar Z aqui, e aqui o Y ao quadrado, ó, vamos lá, deixa eu ver, pronto. Então tá aqui o nosso querido, né, paraboloide, né. Agora eu vou pôr negativo, só porque eu falei que ia fazer essa dinâmica que eu tinha esquecido, né, então aqui é menos, os dois têm que ser negativos, tá? Olha lá o que aconteceu, o paraboloide onde foi parar, lá embaixo. Ó. Então ele inverte mesmo, né? Aí se um ficar positivo e outro negativo, né? Aí é uma outra superfície que nós chamamos de sela de cavalo, que é uma das últimas que eu vou colocar aqui. Mas são parábolas, sim, mas uma é positivo e negativo. Aí se chama sela de cavalo. Então o que eu queria fazer é isso aqui, né? Justamente nessa situação aqui. Agora vamos lá, deixa eu apagar aqui e fazer o elipsoide, né? Como que vai ficar o elipsoide? Fácil, né? É só colocar x ao quadrado, vou pegar o elipsoide centrado mais simples, né? O z ao quadrado, né? Igual a 1. Então, tá lá, né? Isso daqui é um elipsoide? Não é um elipsoide, dá uma olhada que é justamente uma circunferência. Para ser um elipsoide, eu tenho que ter números diferentes aqui, ó. Então, ou a gente coloca os números dividindo, né? Por exemplo, 4 aqui, ó, já vai aparecer lá justamente um elipsoide, ó, já está vendo aqui, deixa eu mudar a escala aqui, pessoal, para todo mundo acompanhar. Olha lá, já apareceu uma coisa diferente. Se eu olhar aqui, ó, você vê que tem uma circunferência aqui, ó, nessa projeção, né? Se eu olhar nessa direção, ó a elipse, lá no, né, tá aparecendo uma elipse. Se eu olhar para Z, outra elipse, ó, outra elipse, tá? Então, dois números iguais aqui, deixa eu mostrar, né? Você vê que o y e o z quadrado estão iguais, então tem uma circunferência relacionada entre os dois aí. Se eu pegar, então, o y e o z, ó, o y é o verde, o z é azul, né? Então, o y ao quadrado, o z ao quadrado, os números são iguais, formam uma circunferência lá, né? Vocês estão vendo, o padrãozinho circular, né? Agora, se eu colocar o 9 aqui dividindo, né, o 9, né, aí você vê que destrói isso e você tem um elipsoide, dá uma olhada, ó, em cada os cortes aqui, ó, no caso x e z, elipse. Aqui é z e y, elipse. Agora x e y, elipse, tá? Poderia até colocar outro número aqui só para ficar bem distinto isso, colocar 16 aqui, ó. Mas de fato os números são diferentes. Dá uma olhada no que aconteceu aqui, ó. Verde e vermelho, então é x e y, elipse. Aqui é z e y, elipse. Z e x, elipse, né? Então, elipse para tudo quanto é lado aqui, né? Então, se eu deixar dois iguais, se eu colocar, eu vou pôr dois números iguais aqui, ó, vai ver que
uma das projeções tem que ser esférica, tem que ser circular. Tá aqui, ó. Se eu pegar justamente o eixo Z e Y, é aonde está o 9, vocês estão vendo? Forma um círculo, né? Uma coisa que eu ia comentar, porque às vezes, assim, para mostrar. Quem foi que colocou aí a mensagem? Deixa eu ver aqui. O melhor ângulo, né? Assim, né? Por exemplo, esse aqui, da maneira que eu estou colocando, para ver o elipsoide, beleza, não está ruim, não. Eu gosto de ver planos assim. O problema é que depende do que você quer destacar, né? Por exemplo, se eu quero destacar essa elipse aqui, ó, então eu vou ter que, né, tirar um print aqui. Mas o que eu sugiro, né, daquelas figuras, vocês tirarem dois, três prints, né, diferentes, de orientações diferentes, né, por baixo, uma por cima, né, uma assim, nessa posição, para que você tenha uma escolha melhor. Ou eu deixo os três, né, pode colocar lá gira, print, print, três prints que já coloca, né? E tentem reduzir a imagem, né, porque eu vou estar olhando, né, não vai construir um arquivo que tem 100 páginas, né? Procurem, né, fazer as imagens aí bem cômoda, né, para não reduzir bastante a hora que colocar no arquivo, né? Então tá aqui, né? A questão assim, a melhor, vamos dizer assim, a melhor forma de apresentação é esta daqui, ó, em que eu consigo ver os eixos, né? Consigo ver os eixos, o X, o Y e o Z, tá? Então, quando você faz isso aqui, o Z, o Y, o verde, né? Basicamente você perdeu. Você colocar assim também, né? O X você perdeu. Então, deixa bem evidente, a melhor mostra seria esta daqui, tá ok, Carlos? Esta que eu estou fixando agora aí para vocês verem. Essa seria a melhor, para mostrar a figura. E o detalhamento pode ser manuseado em termos, né, disso daqui, né, de você mudar, ampliar, né? Vocês estão vendo que eu estou ampliando aqui, mas tem uma hora que tem uns limites ali, né? Você vê que a figura não fica muito legal, não. Então, a ideia é estar colocando desta maneira aí, né, lá nos prints. Bom, então aí, de novo, né, essa questão do elipsoide, em que dois números sendo iguais, em alguma referência aqui, em alguma projeção, você vai ter uma circunferência, um círculo, né? Então, esse é o elipsoide. Mais uma coisa, né? Se você colocar mistura aqui, né? Vou pôr de outra forma a equação, só para vocês perceberem que também dá um elipsoide. Tá? X ao quadrado, né? Deixa eu colocar aqui mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual por 4, né? Vou dar Enter aqui, ó, vai aparecer uma circunferência de raio 4, tá? Tá aqui a circunferência, já estão vendo. Então, agora eu posso colocar assim, ó, quer ver, ó, que interessante? Se eu colocar 4 aqui, ó, é uma outra forma de você perceber que vai dar um elipsoide, ó, ok? Se eu colocar 3 aqui na frente do x, y quadrado, olha lá o elipsoide, ó, como é que ele fica, ok? Olha o elipsoide, como é que ele fica. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Esse negócio, depois que você mexe na ampliação, parece que o GeoGebra meio que se perde nessa questão dos eixos aqui, tá? Então, vocês podem zerar, às vezes eu desligo a tela, tudo, né? Recarrego o software para poder fazer tudo de novo. Você pode colocar 2x, né? Lembra que essa questão do 2x, né? Vai deslocando, ó. Acompanha ali que eu vou fazer vários, né? 4, né? Olha o elipsoide como ele desloca, né? Então, essas questões aqui também aparecem, né? E aí, dinâmica para você saber que isso vai acontecer. Bom, chega aqui de elipsoide, né? Paraboloides. Deixa eu parar o compartilhamento e voltar lá na apresentação, só para a gente finalizar aí do elipsoide. Então, do elipsoide agora, né? Então, deixa eu ver se eu já estou compartilhando com vocês. Deixa eu ver. Sim, já estou compartilhando. Então, o elipsoide, né, ele aparece desta forma, né, essa é a equação dele, né, e você pode isolar z, y, x, né, para pegar pedaços do elipsoide, né. Então, aqui, só um minutinho que travou aqui minha tela. Pronto, agora sim. Né? Aí eu peguei duas funções. A parte superior do elipsoide, você vê que tem justamente a raiz,
Então, eu estou pegando metade da figura, isso que é importante. Deixa eu compartilhar de outra forma aqui, pessoal, já estou acabando, tá? Eu já estou aqui no elipsoide, falta pouca coisa. Então, aqui, de novo, chamando a atenção, apareceu raiz quadrada, é metade da figura, tá? Ou seja, né, a parte de cima é fazer um corte aqui, né, e pegar só a parte de cima aqui, né? É essa funçãozinha aqui. Se você pegar a parte de baixo, tem que vir com negativo. E vem mesmo, tá aqui, ó. O resto é porque eu tive que isolar o z, né, aqui naquela equação mais geral, para obter metade da figura, né? Então, é um semi-elipsoide superior e um semi-elipsoide inferior, né? Aqui, na parte de arquitetura e construção civil, né, os elipsoides, né, como eles vão sendo obtidos, o Teatro Nacional da China, Pequim, né, é um elipsoide também. Aqui dá para perceber que é metade de um elipsoide, né, a parte de cima. E na Turquia, né, uma sala de exposição também segue o contorno do elipsoide. Vocês estão vendo justamente, né, a elipse, né, aqui aparece uma elipse, né, que é esse contorno aqui, né, e aqui também, você vê que aqui é visto de cima, né, o corte é visto de cima, e aqui é lateral, né, na parte de baixo aqui é lateral. Então, você vê justamente o que eu fiz ali, né, na apresentação do elipsoide. O geóide e o elipsoide, a Terra tem o formato do planeta Terra, ele pode seguir um geóide e um elipsoide. O elipsoide é uma aproximação aqui, né? Então, a Terra é achatada nos polos, né? Então, tá aqui, os polos são achatados, né? E um pouco mais longa no Equador, né? Então, você está vendo aqui o diâmetro equatorial, o diâmetro polar, né? Você vê que a diferença é muito pequena, em quilômetros, né? Mas, de fato, um elipsoide é melhor para descrever o planeta Terra do que uma superfície esférica, né? É uma superfície elipsoide, ele é achatado, ok? E tem o geóide, que é mais preciso ainda, né? Mas aqui, queria só destacar esse ponto, tá? Agora, qual é a equação do elipsoide, né? Primeiro, vamos lá por pontos, né? Todas as variáveis têm que estar ao quadrado. Beleza, tá aqui, ó, tá tudo ao quadrado, né? Você pode olhar nas 4 equações que eu coloquei aqui, todas estão ao quadrado. Segundo ponto importante no elipsoide, todos os termos têm que ser positivos, todos. Opa, olha aqui, ó. Isso daqui não é um elipsoide. Isso aqui pode ser o elipsoide aí da figura. Isso daqui não é um elipsoide, tá? Porque apareceu negativo. Este aqui pode ser o elipsoide da figura aí, ok? Agora, a equação com o elipsoide centrado na origem, ó, esse aqui está centrado na origem, né? Então, sempre a equação centrada na origem é esta daqui, né? A ao quadrado, né? Y ao quadrado sobre B ao quadrado, mais Z ao quadrado sobre C ao quadrado, igual a 1. Como é que eu consigo observar o A, o B e o C? Aonde eles estão? São esses pontinhos aqui, ó. Este aqui é o A. Este é o A. Neste ponto cartesiano, este aqui é o B. E neste ponto cartesiano, este aqui é o C. Ou seja, se nós escrevermos agora, né, substituindo A igual a 1, então vai ficar o primeiro termo é x quadrado dividido por 1 ao quadrado, que é 1. Então, está batendo nas duas aqui, ó. Você está vendo que o x, né, ficou só x quadrado? Agora, vamos pegar o y ao quadrado, né? Eu tenho que ver o número que está aqui no y, é 3. 3 ao quadrado dá 9. Será que eu já consigo definir quem é? Sim. Está justamente esse termo aqui, ó. Então, possivelmente é essa daqui, tá? Letra D, isso, Giovanni. E o outro termo, vamos completar e confirmar? Z ao quadrado, né? O C é 2 aqui, ó. 2 ao quadrado é 4, igual a 1. Então, é D mesmo, né, Giovanni? É D mesmo. Ok? Então, tá aí o exercíciozinho bem tranquilo de identificação, né, do elipsoide. Né? Neste caso aí, só lembrando, esse elipsoide, A, B e C são diferentes. Então, as projeções, os cortes, né? Aqui até parece 2 cortes, não sei se vocês estão percebendo, ó. O azul aqui, ó, é uma elipse. Esse outro corte também é uma elipse, né?
E tem, obviamente, fica o terceiro corte, que é esse aqui, né? Poderia ser usado esse, também é uma elipse. Bom, faltou, então, algumas figuras, né? Mas nós já fizemos mais da metade, acho não, foram quais mesmo? O paraboloide, elipsoide e a superfície esférica, né? Acho que tem mais 3 ou 4 que dá para fazer no início da próxima aula, e eu vou dar continuidade ao tópico 3, que o tópico 3 é continuação dos estudos das figuras, né? Só que é curva de nível, né? Semana que vem, então, curva de nível, pessoal, tá? Não percam a aula da semana que vem, porque é uma coisa que aparece muito em engenharia, é aplicado em agricultura, né? E é aplicado em a parte de meteorologia, temperatura, né? Pressão. Nossa, é muito importante a semana que vem vocês participarem da discussão de curva de nível, tá? Muito importante mesmo. Porque às vezes até assistir a aula é interessante, mas aqui você pode estar tirando dúvida, alguma coisa assim. E curva de nível é um papel muito importante. Eu vou usar muito GeoGebra para construir curva de nível, tá? Vocês vão ver, né, a ideia de como construir curvas de nível. É bem simples, mas, em geral, o aluno tem um pouco de dificuldade, né, que a gente, trabalhando aqui, a gente consegue tentar sanar, ok? Eu vou parar o compartilhamento. Deixa eu ver se eu já parei o compartilhamento. Deixa eu desligar a gravação, né? Porque já. Deixa eu desligar aqui a gravação. Cadê? Cadê?